Nós estamos nesse mês de junho, né? Com uma série, eu avisei para não vir. É uma série que fala sobre maturidade, né? Sobre crescimento e transformação, né? Nós falamos semana passada sobre confrontar a nossa mente de consumidor, né? De só querer receber. E hoje nós vamos falar sobre a nossa mente, as nossas emoções, né? Não só confrontar a nossa mente capitalista, consumidora, né? De querer receber, mas também sobre a nossa identidade emocional. E vamos construindo, né? Um novo nível de eu e de você até o final desse mês, né? Nós estamos falando sobre maturidade. Amém? Então, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia lá no livro de Números, né? Nós vamos ler o capítulo 13, dos versículos 31 ao 33. Eu vou ler aqui, porque a minha versão está diferente. Então, eu vou ler aqui com vocês. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos deles. Amém? Essa passagem, ela é referente ao relatório que os espias, né? O povo de Israel tinha uma promessa de receber a terra e mandaram os 12 espias para espiar a terra, para conhecer as vantagens e desvantagens, as coisas boas, as coisas ruins, para ver as defesas, né? Enfim, e os espias então voltaram. 10 deles fizeram um relatório negativo, apenas Josué e Caleb fizeram um relatório positivo, né? E o mais interessante desse texto é que eles falam, no último versículo, eles falam que aos nossos olhos e aos olhos deles, parecíamos como gafanhotos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então, o problema não é nós trazendo o culto da semana passada, não é nós apenas termos uma mente consumista, uma mente consumidora, né? De querer vir à igreja apenas para receber as bênçãos, para ser realmente aquele que consome as coisas boas que Deus tem para nos dar. Mas também, às vezes, construímos, né, em toda a nossa vida, construímos a nossa vida a partir das nossas experiências negativas, das nossas dores, das nossas emoções feridas lá da infância. E por isso é que chegamos naquela mente consumidora que queremos receber, quando na verdade nós precisamos melhorar as nossas percepções a nosso respeito e a respeito de Deus, né? Então, essa percepção errada que vem lá da nossa trajetória, do nosso passado, cria uma figura errada de Deus. Ou um Deus muito rígido, né? Um Deus que só pune, ou um Deus muito frouxo, que não cobra nada, que apenas dá aquilo que o filho precisa, né? Então, existe uma diferença. Analisando esse texto, existe uma diferença entre sentir algo e se tornar aquilo que você sente. Uma diferença entre sentir algo e se tornar aquilo que você sente. Você pode sentir medo e não ser medroso. Sentir o medo de uma situação, mas não é uma pessoa medrosa. Você pode sentir rejeição numa situação, mas não ser um rejeitado.
Você pode sentir vergonha, né, de determinada situação, mas não ser uma pessoa envergonhada. Você pode se sentir impotente em alguma situação, mas você não é impotente sempre. Tem situações em que você é capaz, você tem potencial. Então, o problema acontece quando os sentimentos deixam de ser visitantes e ocasionais e se tornam a nossa identidade. Os nossos sentimentos ruins e até os bons, eles não devem ser a nossa identidade. Eles devem ser sentimentos para aquela ocasião. Os espias não disseram, estamos com medo daquele povo. Eles disseram, somos como gafanhotos. E eles absorveram esse sentimento como a identidade deles. Então, a emoção virou uma definição, virou identidade. Eles eram como gafanhotos. E começaram a espalhar essa notícia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Satanás não precisa mudar a sua realidade. Ele só precisa mudar a sua percepção. Olha que forte isso. Satanás não precisa mudar a sua realidade. Ele só precisa mudar a sua percepção. Se você achar que é fraco, você já é fraco. A Bíblia diz que aquilo que pensamos, como pensamos, assim nós somos. Então, a terra prometida continuava sendo deles, sim ou não? Claro, continuava sendo deles. A promessa continuava válida? Sim, continuava. Deus continuava com eles? Continuava. Mas eles passaram a enxergar a si mesmo através do medo, através da ótica daquela palavra lançada por aqueles espias, que era a percepção deles. Porque tinha Josué e Calebe que tiveram outra percepção, uma percepção positiva. Mas por que é que um povo inteiro, milhões de pessoas, decidiram absorver a percepção negativa, ao invés de absorver a percepção positiva de duas pessoas? Porque a imagem que temos a nosso respeito não é a que a Bíblia tem. Não é a que a Bíblia diz que tem, que nós temos, que nós somos. A nossa percepção é diferente, a nossa imagem, a imagem que nós temos de nós mesmos é diferente do que a Bíblia diz que nós somos. Porque nós somos carnais. Nós somos carnais, nós não somos espirituais. E Deus, Ele nos criou com a imagem e semelhança dEle. E Deus é Espírito. Então é muito difícil a gente alcançar essa imagem na nossa percepção humana. Por isso nós precisamos da fé. Por isso nós precisamos crer em quem somos, em Deus. Amém, queridos? Quando uma mentira sobre você parece mais verdadeira do que a palavra de Deus, aí você começa a viver abaixo do seu propósito, você começa a viver debaixo dessa palavra, dessa mentira. Porque nós não somos capazes, né, de passar por cima de uma palavra que nos fere. Eu tenho certeza absoluta, se eu chamar qualquer pessoa aqui hoje, agora aqui, e der 2 elogios, a pessoa vai ficar feliz, vai sorrir, vai me agradecer, ou vai, enfim, vai sair tranquila daqui. Mas se eu chamar uma pessoa aqui, a mesma pessoa, e começar a falar coisas negativas, que não importa se são verdades ou mentira, ela não suporta ficar aqui. Mesmo que ela seja uma pessoa forte, mesmo que ela seja uma pessoa tranquila, ela não tem capacidade, diante de tantas pessoas, de reagir, principalmente a uma autoridade espiritual que está aqui. É verdade ou não é, querido? Pensa se eu chamar você aqui e começar a dizer coisas negativas. Você tem força para reagir e dizer, ei, só um pouquinho.
Não, não, não é isso aí não que tu está falando. Eu duvido, a gente não consegue reagir em público, é muito difícil. E num microfone, pior ainda. Porque nós ouvimos muito mais a voz de Satanás do que a voz do Espírito Santo que mora dentro de nós. É incrível. Sabe por quê? Porque alguns sentimentos impedem que a gente enxergue a realidade e comece a acreditar naquilo que o diabo plantou na nossa mente, que ele planta na nossa mente. Lembra que semana passada nós falamos da mente consumidora. A mente consumidora, ela vem aqui, ela não gosta de algo, não gosta da canção, não gosta da música, não gosta da cor da parede, sei lá, não gosta de alguma coisa, não gosta de quem eu sentei do lado, aqui não gostei do irmão. E fica reclamando, e fica... vou dar uma avaliação negativa, ou então eu vou ir em outro lugar. Isso é consumismo. É consumir, é ser leviano. Mas a nossa mente é assim, por conta disso. Agora nós vamos construir o caminho para entender por que chegamos lá. Alguns sentimentos impedem que a gente enxergue a realidade e comece a acreditar naquilo que o diabo plantou na nossa mente. Esses sentimentos, eles são prisões, eles se tornam prisões na nossa mente. E nos fazem refém dessa percepção diabólica, que acaba sendo a nossa própria percepção. Então, nós assumimos aquela percepção do diabo, ao invés de assumir a percepção que a palavra diz que nós somos. E nós vamos falar de algumas